Pressão hidrostática é a pressão que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido. Seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Desta forma, em diferentes pontos dentro de um mesmo líquido, a pressão hidrostática terá maior intensidade nos pontos de maior profundidade. Lembrando que também tem a ver com a pressão atmosférica, viu? Os dois juntos. Bom, pessoal, então falando aqui sobre pressão, né? Lembrando que a pressão, esses dois pontos não sofrem dois tipos de pressão. A pressão do líquido em si e também a pressão do ar atmosférico. Então podemos dizer até que a frase, completar a frase, né? Olhando para esses pontos, nós podemos completar a frase dizendo assim, né? Observando aqui que estão no mesmo nível, dizendo aqui que o ponto A tem igual pressão que o ponto B, né? Porque você observa que a colunazinha é bem pequenininha aqui para eles dois, ó, a coluna de água que está em cima dele. Então eles estão no mesmo nível, então isso significa que a pressão desse líquido juntamente com a pressão atmosférica é igual. Quando a gente passa para o segundo exemplo, bem aqui, ó, observe que houve agora uma distância de um para o outro com relação à coluna da água, né? Então vejamos aqui, podemos dizer assim, que o ponto A, esse aqui, tem, podemos colocar até essa palavrinha aqui, ó, menor. Podemos dizer assim, né? O ponto A tem menor pressão que o ponto B. Porque você pode observar aqui que a colunazinha aqui, ó, ela é bem pequenininha, a coluna d'água que está em cima do ponto A. Já a coluna d'água que está em cima do ponto B, ela já é maior, né? Então, aí nesse caso é o que nós descrevemos aqui na frase. O ponto A tem menor pressão que o ponto B. Lembrando, quanto maior a coluna d'água estiver em cima de um determinado objeto, maior é a pressão. Aí esse outro exemplo aqui, vou até afastar um pouquinho mais aqui a câmera para que a gente possa visualizar tudo, né? Então vamos lá. Então ele está só dizendo aqui também, né? Esse outro aqui, ó. Podemos dizer assim, que o ponto A tem menor pressão que o ponto B. Aí nós já temos bem que assim, ó, que o ponto C tem maior pressão que o ponto A e B. Observa aqui, né, ó, nós temos aqui uma colunazinha pequena e aqui você observa aqui que essa coluna aqui, vou colocar aqui as colunas, vocês observam aqui. Pronto, observe que a coluna do ponto A em relação ao ponto B, ela é menor. Então significa que o ponto B tem mais pressão que o ponto A. Agora observe que a coluna d'água que está em cima do ponto C, ela é maior que a coluna do ponto B do que do ponto A. Então isso foi o que eu coloquei bem aqui, ó. O ponto C tem maior pressão que os pontos A e B. E a profundidade, os líquidos, eles também exercem pressão. Além de já estar exercendo a pressão atmosférica, né, ainda a pressão dos líquidos, né? Então nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês aqui essa garrafa aqui, onde vai estar mostrando a vocês aí. Nós temos 3 pontos aqui, né? E vai ser mostrado a pressão de cada um deles, né? Lembrando que o ar vai fazer pressão no líquido aqui em cima, fazer com que ele saia por esses orifícios aqui. Então vamos lá. Tirando aqui o primeiro, né? Olha aí. O segundo e o terceiro. Observe aí, como vocês estão vendo aí, que vou até ficar abaixo dessa para vocês ficarem vendo. Observe que os líquidos, eles estão, os orifícios aí estão com colunas diferentes, né? O horizonte deles aí está diferente. O de cima, o primeiro aqui, vou mostrar para vocês aqui. O primeiro, com uma coluna da água é pouquinha, então bem pouquinho aqui a questão do horizonte da barrazinha da água, né? Já o outro aqui, a coluna já é maior, então já vem mais. E o último, observem aí, ó, o último. Vocês podem ver que é assim que funciona, né? Então, quanto maior a coluna da água, né? Então, maior vai ser a pressão. Tá aí, ó. Coluna pequena, a pressão é pouca. Coluna mediana, olha lá, ó.
E a coluna é maior, a pressão da água, junto com a pressão da atmosfera, faz com que o jarro seja a mais longe, né? Então valeu! Bom pessoal, como mostrava lá no vídeo da experiência, né? Então estou mostrando para vocês aqui nessa pequena fotozinha aqui, viu? Mostrando os 3 pontos aí, A, B e C. Observem que a filetezinho de água saindo no ponto A, a pressão dele é menor. No ponto B já é mediano e no ponto C a pressão é bem maior, né? Então nesse caso significa que quanto maior for a coluna, maior será a pressão.